UPN tem duas atividades principais, que é esta atividade de apoio a startups enquanto incubadora e aceleradora, mas nós temos também um conjunto de 7 laboratórios aplicados, com staff interno, que está totalmente dedicado a nós, com NDAs, que sabemos trabalhar com inovação e também com o secretismo quando é preciso trabalhar, e que tem essa capacidade de co-desenvolver. E nós temos um modelo que é um modelo de co-desenvolvimento, ou seja, queremos que o que estamos a desenvolver e a melhorar seja diretamente utilizado e depois incorporado nos produtos que as empresas vendem. Jorge Pimenta é diretor de inovação do Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, desde 2022, professor na Universidade de Coimbra e diretor da ESA Big Centro Mais, que é dedicada ao suporte de startups na área do espaço. O meu nome é Bruno Contreiras Mateus. Hoje vamos falar sobre o ecossistema do empreendedorismo, das startups, da inovação e também o papel que Coimbra tem, estando no centro do país, mas que tem não só no panorama nacional, mas também no panorama internacional. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite, Jorge. Muito obrigado, meu. O empreendedorismo dos próximos 10 anos vai ser mais tecnológico, mais científico ou mais político? No sentido de depender de escolhas políticas sobre energia, defesa, saúde e soberania, e onde é que Portugal se pode posicionar nesse campo? Muito bem, muito obrigado pelo convite, é um gosto receber-te aqui em Coimbra. Muito obrigado. E falar sobre estes temas que são os temas que eu tenho vindo a trabalhar e desenvolver nos últimos anos. A pergunta é muito boa, é uma pergunta muito certeira, porque ela encerra em si várias dimensões. Se o empreendedorismo vai ser mais tecnológico, mais científico, sim. Só pode ser assim. Muitas vezes nós falamos desta questão de que as universidades, no fundo, quase que como se a investigação estivesse longe do dia-a-dia, e não está. Todas as tecnologias que nós estamos a utilizar para esta entrevista foram desenvolvidas através de trabalhos científicos, depois foram aplicadas pelas empresas, mas o desenvolvimento científico é importantíssimo, é a base de tudo o que nós fazemos hoje em dia, da internet, das comunicações, até de coisas muito banais que utilizamos. E, portanto, a tecnologia vai estar sempre quase dentro do que é o desenvolvimento académico, porque ele é resultado e é produto disso. Por vezes podemos ter uma percepção muito estreita de que só o desenvolvimento tecnológico traz progresso. Não, de toda. A academia e a ciência são muito importantes. A forma como elas, a dialética, que tem sido muito diferente nos últimos anos, e de facto nós vemos que as grandes empresas que tomam essas tecnologias, as grandes empresas, podemos falar das grandes como a Amazon, a Google, etc., se todos virmos de onde é que vêm as patentes, onde é que vêm os investigadores, onde é que vêm os cientistas, todos eles vêm das grandes universidades. E, portanto, esta capacidade de tomar essa tecnologia é que se transformou. E, portanto, a inovação hoje tem este quase paradoxo, não é, entre o mercado e a ciência, que é muito interessante. Depois, o mercado, sim, está muito condicionado pelas opções políticas. Pelas opções políticas estamos a falar, não só, e tu falavas dessa centralidade, por exemplo, tecnológica nos Estados Unidos, sim, não é? E isso politicamente também tem uma influência muito grande, economicamente, naturalmente, sim. Mas politicamente, mas também falamos cada vez mais de um empoderamento, se é que se pode chamar assim, de startups ou do empreendedorismo à volta, por exemplo, da energia, que é determinante, como nós conseguimos perceber para os próximos anos, até para o desenvolvimento tecnológico, não é? Da defesa, soberania nacional, portanto, das nações, da saúde, que a saúde viverá muito também da tecnologia. Portanto, será que cada vez mais a política tem uma influência determinante naquilo que é o empreendedorismo? Concordo, ou seja, nós vivemos um período, eu diria, até podemos olhar historicamente, até se calhar ao período da pandemia, etc., de excelentes desenvolvimentos. Tivemos, obviamente, as bolhas, seja elas da internet, seja ela a bolha financeira, mas elas permitiram quase um desenvolvimento livre, e depois tivemos esta chamada à realidade do que são as grandes opções da sociedade, ou seja, nós enquanto sociedade, e eu
as opções políticas refletem o que serão as visões da sociedade que depois votamos e que depois elegemos os líderes, têm sobre a realidade. E quando a realidade, entre aspas, é mais calma, as prioridades são umas, neste momento a realidade é muito agitada e temas que não estavam em cima da mesa há alguns anos, neste momento estão em cima da mesa. A questão da soberania e defesa, obviamente, em primeiro lugar, e a Europa está a viver isso de uma forma dramática, e a resposta tem que ser uma resposta diferente da que foi dada no passado. Temas, como falaste, como a saúde, como a energia, são temas também centrais e que vão necessitar de outras respostas. O grande arco geopolítico está transformado, isto é evidente, a Europa terá demorado algum tempo a responder, mas está a responder. Essa, para mim, enquanto europeu, é se calhar a única ideia positiva daqui. Então, em relação à Europa, e pegando precisamente por aí, estamos num mundo em que a inteligência artificial está a dominar transversalmente todos os negócios e toda a tecnologia. A Europa foi das primeiras a tentar legislar e isoladamente a fazê-lo. E quando eu digo este isoladamente, temos aqui, por exemplo, enquanto a Europa está a balizar, a legislar, temos os Estados Unidos que continuam numa liberdade em que primeiro vem a inovação e primeiro vem a criatividade e só depois vem a legislação. Temos a China, outra grande potência, em que a cópia funciona, mas já não é só cópia, portanto a inovação já está do lado deles, o desenvolvimento já está do lado deles, a competitividade já está do lado deles. Onde é que vai ficar a Europa no meio disto tudo e onde é que fica posicionado, por exemplo, um país como Portugal? Sim. São questões muitíssimo importantes e obrigado mais uma vez pela tua observação. Nós podemos aprender várias coisas com este cenário atual e, no fundo, perceber como é que, especialmente Portugal, se pode posicionar face a ele. Destes dois exemplos, são dois exemplos paradigmáticos. A total desregulação, vamos chamar assim, americana, que permite a inovação, mas que também permite uma grande incerteza e quase a polarização, não só social, mas também económica, que é muito perniciosa. O impacto que estas empresas têm no mundo hoje é um impacto que põe em causa até a própria segurança, não é? Portanto, nós estamos a falar de... Hoje em dia o e-mail é um instrumento tão importante como eram, sei lá, os telefones antigamente, e, portanto, teres massive surveillance em e-mails, etc., são coisas muito perigosas. A comunicação, no fundo, é fundamental à sociedade, é fundamental... Porque condiciona totalmente, ou seja, podermos comunicar livremente, podermos comunicar é fundamental, e nós temos hoje quase este mundo orwelliano de 1984, em que se tu conseguires condicionar o presente, reescreves o passado e comandas o futuro. E esta questão da comunicação é muito importante aí. E, portanto, por um lado tu tens esse paradigma, depois por outro lado tens o paradigma chinês, que é um paradigma muito organizado, ou seja, com total foco, sem distrações, sem questões, e depois tens a Europa. Eu sou um defensor absoluto da unidade europeia. Eu acho que Portugal, então, nós beneficiamos tremendamente da nossa integração europeia. Eu tenho a possibilidade de colaborar com muitos países e muitas instituições, por exemplo, agora nos países que estão, no fundo, a beneficiar, como Portugal beneficiou nos anos 80 e 90, como a Polónia, a Hungria, e é extraordinário. Há um antes e um depois, mas temos esta quase ambivalência entre querer o controle, querer o respeito, querer um conjunto de valores europeus sobre, nomeadamente, a questão dos dados e da privacidade, que são importantes, mas que depois, no fundo, tens essa percepção de restrição. Eu acho que o AI Act e muitas das leis europeias são leis muito boas. É muito fácil diabolizar o regulador. Agora, eu, enquanto europeu, eu sinto-me muito mais seguro da minha privacidade, dos meus dados, da minha individualidade, do que me sinto em países hoje em dia, como os Estados Unidos, e basta abrir qualquer... E do ponto de vista da inovação e da criatividade, isso é um bloqueio ou não? De todo. Ele pode ser um bloqueio no sentido quase de percepção, eu diria, societal. Mas dá indicações importantes. E dá indicações importantes porquê? Porque quando tu vês outras áreas, por exemplo, tocaste há um bocado nos temas da saúde, quais é que são os benchmarks em termos de práticas éticas, de práticas pelo respeito humano? São as práticas europeias. E, portanto, no fundo, se nós dizemos à sociedade
inovem, concorram, mas há limites. Há aqui uns limites que nós vamos colocar e os limites são, por exemplo, a ética e a humanidade. E eu acho que isso, num certo sentido, é importante. Eu não estou certo que nós, enquanto sociedade, vamos estar melhor se vivemos num mundo sem ética. Não é? Basta pensarmos nos danos que certas empresas, certos milionários parece que querem infligir no mundo. Agora, ele tem uma restrição inerente que pode ser percebida como limitadora. A inovação na Europa não é menor do que é noutras regiões. O que nós temos em questão na Europa é uma questão de adoção e de escala. Esse é que é o problema, porque nós temos um mercado fragmentado. Ou seja, o mercado de escala normalmente está associado ao mercado americano ou ao mercado asiático. Uma moeda, uma cultura, uma forma de consumir. E nós na Europa não temos uma Europa, temos 20 e até uma língua, não é? Uma língua, exatamente. A universalidade das coisas leva também a essa percepção. Mas há uma oportunidade, desculpa interromper-te só. E olhando agora para Portugal, onde é que nós nos podemos posicionar e como é que há aqui oportunidades? Um produto, um serviço que seja verdadeiramente à prova de internacionalização é colocá-lo na Europa. Porque se nós montarmos um produto que é, entre aspas, muito mediterrâneo ou um produto que é muito da Norte da Europa, nós vamos ter dificuldades de adoção. Como é que se prepara um produto para ter 30 línguas? Não pode ser só com tradução automática. Porquê? Porque a tradução leva-te a erros de entendimento e, portanto, tu tens que ter um produto realmente tailor, desenhado para esses mercados. E, portanto, nós, enquanto país, e muitas startups que vocês conhecem, que todos conhecem, têm essa abordagem. Têm uma abordagem que ela própria, no desenho, enquadra essas diferentes dimensões de mercado, de sensibilidade, de clientes. Isso é... Lá está, é um bocadinho mais difícil no início, mas permite que tu tenhas um produto mais robusto, mais adaptado. E, portanto, então, a Europa pode ser um bom mercado de teste. Excelente. Para depois se partir para a escala norte-americana. Eu acho que exatamente, o que nós hoje vemos na Europa, por exemplo, agora recentemente anunciado no fundo, esta unificação, o 28º regime e o INC. O que é que, no fundo, nós estamos a falar? Nós já temos uma coisa fantástica que às vezes nos esquecemos, que é esta questão do mercado único. Eu, a partir de Portugal, posso faturar para a Lituânia sem IVA, as coisas vão... Portanto, tudo isto já funciona relativamente bem num mundo que era um mundo físico, onde tínhamos problemas com transportes, com IVA, com guias. Nós agora temos que adaptar ao mundo digital. E, de facto, no mundo digital nós ainda tínhamos, no fundo, quer barreiras domésticas, barreiras, no fundo, legais, alfandegárias, etc. E essas têm que ser unificadas na Europa. Ou seja, tem que ser possível eu, português, registar uma empresa na Dinamarca ou na Itália com a facilidade que eu registro aqui e todos esses processos. E isso implica, obviamente, normativas locais, línguas, etc. Mas isso é possível fazer, isso não é mais complexo. Rápido do que se faz hoje em Portugal. E mais... Hoje em Portugal é demasiado burocrático. Não, algumas coisas sim, outras coisas não. Eu acho que também temos de ter percepção do grande avanço que nós tivemos enquanto país. Obviamente, se me perguntarem, é tudo bom? Claro que não é. Mas, por exemplo, o registro de sociedades é fantástico se fores europeu. Se tiveres ou não europeu, já não é tão simples. Há muitos processos onde a simplificação administrativa teve grandes avanços e, no fundo, eu não olho para a burocracia ou para as leis, mais uma vez, não são obstáculos, eles são limitações como são em qualquer geografia do mundo. A questão é que elas não podem criar mais limitações do que aquilo que pretendem, ou seja, elas têm que ter um efeito prático. Se o efeito prático é morosidade, é lentidão e é não competitividade, então tem que ser mudado. O Governo já disse que queria combater isso, queria combater essa morosidade, queria acelerar processos e quer fazer, naturalmente, uma integração mais plena na Europa. Estás a favor disso? Completamente. Eu acho que a modernização que Portugal tem vivido nos últimos anos, nós não somos entre aspas, um benchmark, como alguns países, por exemplo, no caso da Estónia, etc., onde têm, de facto, práticas muitíssimo avançadas em relação à digitalização da economia, da nossa relação da sociedade com o Estado, etc., mas acho que estamos a caminhar nesse sentido. E esta oportunidade de integração, verdadeira integração europeia, a questão do AI Act, nós também já temos uma estratégia nacional para a inteligência artificial, ou seja, nós estamos a tomar esses passos. A velocidades diferentes, por vezes os empreendedores e quem está, se calhar, neste mundo comercial e de inovação, quereria algumas coisas mais rápidas, mas eu vejo passos positivos. E esta é uma oportunidade. Portugal continua a ser visto como porta de entrada, como um mercado
no fundo, simpática, amigável, com disponibilidade. Portanto, nós temos um conjunto de vantagens competitivas, não temos a escala de todo, mas, mais uma vez, aqueles temas que muitas vezes deixamos um bocadinho para as bandeiras políticas, a ligação com a América do Sul, a ligação com a África, a possibilidade de sermos esta ideia de hub concretizada, não meramente como um círculo no mapa, mas que permita essa facilidade de trocas, essa facilidade de acesso a mercado, porque nós, enquanto país, somos um país muito mais largo do que este pequeno retângulo. E Coimbra retângulo. É atrativo do ponto de vista do investimento estrangeiro e do ponto de vista até mesmo de empresas e startups, do universo, do ecossistema do empreendedorismo, de querer instalar-se aqui e de querer, a partir de Coimbra, ter as suas operações? Eu agora vou, obviamente, colocar o meu chapéu comercial e as minhas desculpas por algum enviesamento na resposta, mas, obviamente, eu considero Coimbra uma cidade e uma região muitíssimo atrativa, por razões várias. Em primeiro lugar, esta ligação entre o que é a ciência e as empresas, que é muito concreta. Nós estamos a falar de vários exemplos dos unicórnios que aqui temos. Em particular, aqui dentro do IPN, a ligação à academia em Coimbra, Sim. Não é? Ou seja, essa foi a base da criação do Instituto, ou seja, o Instituto nasce exatamente como um ponto de interface entre a ciência e no fundo, a atividade empresarial, e nós temos duas missões, que é promover essa ligação e promover a inovação. Simples. É isso que nós fazemos todos os dias. Mas porquê que isso não acontece mais no país? Ou seja, porquê que não há um maior aproveitamento daquilo que é a ciência produzida dentro das universidades, criar patentes, registar mais patentes, spin-offs e tornar também muito mais competitiva não só a nossa economia, mas também a possibilidade de termos de exportação, não é? Mais uma vez, temos que olhar para o que tínhamos, para o que temos e para o que queremos ter. O caminho tem sido feito. Nós temos mais, e temos mais spin-offs, e, portanto, há mais resultados. Poderiam haver mais, ou nós temos a expectativa que fosse diferente? Sim, sem dúvida. Esta ideia de quebrar os muros, no fundo, de aproximar o que são instituições muito diferentes. O resultado número 1 de uma universidade deve ser a produção de ciência ou deve ser a produção de jovens qualificados para o mercado, não é? Porque muitas vezes estas duas realidades também podem ser ter um bocadinho de conflito, porque a missão da universidade é ensinar, e deve ensinar bem, deve criar bons recursos para as pessoas. E onde é que fica o espaço para a ciência? Queremos ter universidades mais científicas e menos dedicadas ao ensino. E por aí podia continuar. Elas existem porque todas as universidades em Portugal hoje têm gabinetes de transferência de tecnologia, estão equipadas no fundo, quer com equipamentos, quer com centros de pesquisa, e, portanto, está a acontecer. Mas o que é preciso fazer mais? Eu acho que, muito bem, o que é preciso fazer mais? Eu acho que temos que esta noção de internacionalização de escala é importante, ou seja, a colaboração. Há uma matriz colaborativa que se calhar não é muito portuguesa, tem que ser mais portuguesa. Nós ainda temos muito aquela ideia de que o segredo é a alma do negócio, quando, obviamente, até o momento da invenção algum segredo é preciso, mas no momento da exploração é tudo menos segredo. Ou seja, quando nós queremos que uma tecnologia chegue a muito lado, nós não podemos guardar segredo sobre ela, queremos é que ela se reforce. Ou seja, não dizemos o que fazemos, o que estamos a fazer, nem dizemos o que ganha. Exatamente. Nós temos o Portugal, até se calhar por alguma modéstia e às vezes alguma, não quero chamar vergonha, mas havia um bocadinho esta ideia de que o que se faz lá fora é que é bom, etc. E, portanto, de todo, nós temos nós não somos bons em tudo, ou seja, não somos bons a fazer feijoada na ponte e a fazer nanotecnologia. Essa capacidade de ter alguma decisão, algum foco e alguma estratégia tem escapado, ou seja, muitos dos recursos poderiam ter sido utilizados em focar em menos áreas e não ter sido no fundo, tão transversais, porque a ideia de criação de clusters, a ideia de criação de valor e de cadeias de valor é importante. Um país que tem, obviamente, as limitações que nós somos um país relativamente pequeno em dimensão, e tem que fazer escolhas. E quais são essas áreas? Mais uma vez, não estou a falar da área da ciência. A ciência, eu acho que tem que ter, obviamente, uma transversalidade, mas quando falamos, neste momento, nas tecnologias digitais,
por exemplo, na questão dos veículos autónomos, etc. Para onde é que nós vamos? Vamos trabalhar em veículos autónomos grandes, carros, caminhões, etc., ou vamos focar nesta questão dos drones, dos pequenos transportes? Se quisermos pôr ovos em todos os cestos, vamos ter poucos ovos e, portanto, quando começamos a ter algumas pistas, que, por exemplo, nesta área dos drones e dos transportes, nós podemos ter uma pequena vantagem, então, se calhar, podemos ter mais aposta aí e menos aposta noutra. Essa questão, para mim, é que tem sido um pouco, no fundo, tem sido um pouco circunstancial, ou seja, hoje dizemos isto, amanhã parece qualquer coisa, já dizemos o seu contrário, isso não é bom enquanto país. Então voltamos à primeira pergunta, que é a política. Como é que a política define ou não, dentro do nosso país, estas coisas? A política é importante porque nós somos uma sociedade unida, somos uma sociedade organizada, onde o Estado tem um certo peso e o investimento público tem um certo peso. Isso não é negativo, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar. Eu acho que porque o investimento público tem essa capacidade de mobilização, de concentração, de ganhar alguma escala. E, portanto, eu não sou a favor de um Estado que dita a economia toda. Eu acho que o Estado deve dar toda a liberdade para a economia, mas tens essas opções sociais. Por exemplo, falavas aqui há um bocado da energia, da questão da energia renovável, onde nós tomámos passos no passado que estamos a beneficiar hoje. E, portanto, isso é um exemplo concreto de como a política e o investimento nas renováveis teve um efeito do que tem nos dias de hoje. Que outras apostas é que nós podemos ter que nos garantam o futuro? Mais uma vez, o exemplo de Sines, dos data centers, de como é que todo esse investimento depois tem multiplicação na economia. Não podemos ser, lá está, não podemos ser o Ronaldo de todas as tecnologias digitais, mas nós temos essa capacidade de concentração. Microeletrónica, nós temos muito conhecimento nesta área, por exemplo, dos materiais, falámos ainda recentemente desta questão de alguma, no fundo, transformação da cadeia de valor da indústria automóvel para outras indústrias, nomeadamente aeronáutica, o espaço, etc. E, portanto, há aqui estas apostas que eu acho que nos podem dar muitos frutos no futuro, nomeadamente o tema, por exemplo, agora do espaço, onde Portugal não era um ator, não havia, para além do que fossem as grandes agências, fosse a NASA, fosse a ESA e os grandes países, não havia atores pequenos. E nós, neste momento, estamos a assistir a um conjunto de atores como Portugal, que temos ativos concretos. Por exemplo, os Açores, por exemplo, a questão desta ligação com a ciência. Nós vamos ter estamos neste momento a construir um centro de lançamentos em Santa Maria, que nos vai colocar estrategicamente numa posição interessante. O arrastamento acho que no arrastamento é que nós temos essa é uma questão interessante, até porque tu és diretor da ESA Big Centro+, no fundo que a ESA Space Solutions em Portugal vai dar lugar ao ESA Big Centro+. E é importante também perceber como é que este percurso português que tu falas do setor espacial, sim, como é que este percurso nos ensina sobre a importância de transformar ciência avançada naquilo que é o impacto económico real. Na indústria, exatamente. Não, o espaço, ou seja, esta nova exploração espacial, e, portanto, para as pessoas que nos estão a ouvir, o que era o setor do espaço e, no fundo, a exploração económica desta realidade era no fundo, desde os anos 60 até há bem pouco tempo atrás, e agora é outra porque, de repente, nós deixámos de ter apenas os governos e os exércitos ou as forças armadas dos países e passámos a ter operadores comerciais. As pessoas, obviamente, conhecem a SpaceX, conhecem todas essas empresas que, neste momento, transformaram porque percebemos que, através da exploração espacial em diferentes dimensões, nós conseguimos ter... Até turística, não é? Até turística, essa eu dispensaria, mas conseguimos ter uma melhor vida na Terra. E, portanto, obviamente, nenhum de nós hoje sai de casa sem o Google Maps e sem o Waze, etc. Tudo isso é possível graças aos satélites. Os satélites permitem-nos conhecer melhor a Terra, mas depois nós temos esta dimensão do espaço mais além do que podemos ter em termos de, lá está, de exploração da Lua, de exploração de outros espaços, vamos dizer assim. O que nos permite, e o que é muito interessante nesta dimensão, é que estas tecnologias são tecnologias que são muito difíceis de desenvolver.
elas vão estar em ambientes absolutamente difíceis e, portanto, se essa tecnologia é sólida, é resiliente o suficiente, então depois eu, com um passo, entre aspas, a menos, posso utilizá-la cá ou posso utilizar esses dados para ter uma melhor vida na Terra. Estamos a falar desde a utilização de recursos, água, comunicações, etc. E, portanto... Até o tempo, não é? Exatamente, a meteorologia, a nossa gestão com estas intempéries que temos assistido nos últimos tempos e com os estragos que tem provocado, quer seja na agricultura, estragos não só pessoais naquilo que é o património das famílias, mas na agricultura, noutras indústrias, nas infraestruturas. Ou seja, aí estamos a falar de dados. Nós estamos a falar, por exemplo, de modelos meteorológicos muito mais avançados, muito mais detalhados. Nós hoje sabemos que vão ser entre aquela hora e aquela hora, porque o modelo está muito, muito melhor e isso vai nos permitir prever melhor, reagir melhor e, obviamente, também agora na recuperação. Mas vai muito para além disso. E a vantagem de trabalharmos com estes dados do espaço e a vantagem para nós, enquanto país, é que nós estamos a trabalhar, no fundo, e estamos a crescer numa área onde tem um campo muito aberto. E, portanto, mais uma vez, onde é que nós podemos ser competitivos? O conhecimento do mar, trabalhar sobre este tema dos dados e da ligação entre, no fundo, a Terra, que é grande parte água e grande parte oceano, e a atmosfera, nomeadamente estas questões com as meteorologias, e há um espaço muito grande para crescer, e as empresas portuguesas, no fundo, Portugal foi bastante, até pioneiro em alguns casos. Só para dar o exemplo, obviamente, da Critical Software, que é uma empresa que nós acarinhámos aqui desde o início, uma das nossas primeiras incubadoras, ainda no momento do software, ao criar software para situações críticas, mas depois tivemos muitas empresas que, ou especificamente, ou como no fundo, uma área, foram desenvolver tecnologias para várias missões, para vários players, portanto, nós estamos a falar desde as grandes empresas europeias às grandes empresas americanas. E, portanto, nós fomos criando lentamente aqui um cluster que neste momento já representa mais de 100 empresas, são 100 empresas que trabalham ativamente para o setor, hardware e software. Referes-te aqui só... Não, em todo o país. No país todo. Mas aqui o IPM tem concentradas muitas delas. Nós temos concentrado algumas, nomeadamente também startups, e a criação da agência portuguesa, a Agência Espacial Portuguesa há 6 anos, mais uma vez foi esse passo que também ajudou a que o investimento na agência europeia fosse maior e, portanto, nós também tivéssemos um maior retorno. Pudéssemos captar também mais dinheiro para o nosso ecossistema e que o desenvolvimento pudesse ser feito também a partir de Portugal. E tudo isto tem sido, desculpa, só para terminar, tem sido também transversal à sociedade, porque nós vemos, por exemplo, os cursos de engenharia e de engenharia aeroespacial a ser os mais requisitados e mais populares. As médias mais altas abriram recentemente em Aveiro, vão abrir agora em setembro em Coimbra, portanto nós temos também mais recursos e essa capacidade de montarmos também toda uma estrutura para ter estes recursos é muito importante e, portanto, capacitará melhor Portugal e as suas empresas para competir. Eu não queria perder o foco de uma outra questão que falámos ainda há pouco, que tem a ver com o investimento público, só para te colocar muito diretamente a questão de deveríamos ter mais investimento público? No ecossistema do empreendedorismo. Assim, eu acho que há várias, tem havido investimento e estamos a falar de diferentes dimensões. Portanto, eu enquanto diretor do IPN, portanto, falando para o que são as estruturas de apoio ao empreendedorismo, nós estamos a falar da criação de melhores incubadoras, de capacitar mais, ou seja, se houver mais apoio, nós vamos ter melhores empreendedores. E isso é uma dimensão que, felizmente, já tem tido algum investimento, mas que, sem dúvida, podia ser maior. E depois temos o apoio direto às empresas e aos empreendedores. Isto tem diferentes camadas, portanto, nós estamos a falar numa primeira fase de ideação, que todas estas dinâmicas. É preciso ter cultura do negócio, portanto, isto também tem que ser, no fundo, trabalhado, ensinado nas universidades, nas escolas, e acho que isso é muito importante, não só uma literacia financeira, mas também uma literacia de negócios. O que é isto de fazer um negócio? O que é ser empreendedor? O que é ter uma empresa? Isto não é tão romântico como parece, não é? De romântico, eu acho que de romântico, entre aspas, tem muito pouco. Eu acho, é muito romântico no geral, nós fazemos algo que pode mudar muitas pessoas e pode mudar o mundo, isso é fantástico, mas depois tem o dia-a-dia e tem essas obrigações. E, portanto, isso é uma dimensão. E depois uma dimensão também de apoio financeiro, ou que são estes primeiros passos das empresas,
que obviamente têm mais dificuldade em captar clientes ou em captar financiamentos clássicos, nomeadamente da banca, e que precisam deste suporte com um nível de risco grande. E essa é a dificuldade, muitas vezes, dos dinheiros públicos ou do financiamento público, que é... Não está habituado ao risco. Não está habituado ao risco, e muitos destes programas, por vezes, acabam por ter, no fundo, uma grande decalagem entre o que é o dinheiro colocado e os resultados que saem. E, portanto, entender que também para fazer esse apoio às startups há um nível de risco que é preciso correr, e ainda que corra tudo bem, muitas empresas vão, obviamente, e muitas ideias não vão chegar ao mercado, e é o que é, está bem. Agora, se nós fizermos mais e melhor... A grande aposta, por exemplo, de Israel no ecossistema do empreendedorismo é, de facto, querer correr o risco e de não ter medo de que algumas falhem para que outras tenham sucesso e para que depois daí nasça também aquilo que é transformador. E o caso de Israel e da Estónia, por exemplo, são esses exemplos onde tu crias um ecossistema. E essa ideia do ecossistema é muito importante. Porquê? Porque a partir do momento que ele é forte, que tem, no fundo, bons vasos comunicantes, nós também começamos a atrair mais dinheiro privado. E essa, no fundo, é a importância de que o investimento público é especialmente importante nas fases iniciais, nestas fases, no fundo, de ideação, de spark, no fundo, de criar muitas ideias, e que depois as mais, no fundo, as que têm melhor fit com o mercado, as que têm melhor tecnologia, vão conseguir atrair o capital privado, porque, obviamente, o capital privado... de Portugal? Desculpa? Se depois fogem de Portugal. Algumas fugirão. Atenção, não é líquido para mim que todas as empresas tenham que ficar em Portugal. Obviamente o que nós temos enquanto país de ter são boas condições socioeconómicas, fiscais e de vida, no fundo, para as pessoas terem. Obviamente que esta crise da habitação, todas estas dificuldades são dificuldades operacionais que, se os trabalhadores, se os empreendedores sentirem, eles vão procurar outros. Isto é quase humano, não é? Portanto, se as condições que eu tenho aqui não são as ideais, eu vou ter e vou procurar outras localizações. Qual é a sensibilidade que tens, por exemplo, com a ligação que existe à Universidade de Coimbra e com estudantes com muita qualidade a serem formados ali, a saírem para o mercado de trabalho? Alguns querem inovar e estão dentro das startups, ou querem fazer parte deste ecossistema porque é mais arrojado, que não tem tanto medo do risco. Mas tu tens visto que tem havido algum movimento de saída do país destes cérebros? Tens dois... Não, o movimento, de facto, sentiu-se muito durante a crise financeira e foi, de alguma maneira, estancado, e vai sempre haver. Portanto, nós somos um país aberto e os países abertos têm que se habituar aos fluxos. Não é? Nós temos fluxo de entrada e fluxo de saída e está tudo bem. Eu acho que hoje Portugal oferece, obviamente, muito melhores condições para jovens licenciados com capacidade, com conhecimento, com vontade para estarem, para fazerem a sua vida cá, e isso que nós queremos, seja ele em startups, seja ele em empresas consolidadas. Nós temos que ter, obviamente, também esta largura da economia. Agora, o movimento de saída acontecerá naturalmente. Vamos imaginar que temos sempre 5 a 10% dos jovens que vão sair. Nós temos é que conseguir atrair outros tantos ou mais de outras localizações, mas que também tenham essa não só isso, não outras localizações são estrangeiros. Estrangeiros, claro, sim, seja eles da Europa ou fora da Europa. Portugal é muito atrativo para não europeus, nesse sentido até cultural, porque nós somos uma sociedade integradora, somos uma sociedade muito pacífica, não é? Às vezes, ao contrário do que algumas percepções possam querer dizer, nós somos percebidos como uma boa localização para acolher. Isso, para mim, enquanto português, é muito importante. Do ponto de vista da tecnologia, para além disso, o que é que nós temos que ter? Essas tais boas condições para as empresas se estabelecerem, e ainda que não tenhamos um mercado interno para elas crescerem comercialmente, essas vias para a Europa, essas vias para outras localizações estejam perfeitamente abertas e que sejam acessíveis. A partir daí, Portugal torna-se muito mais interessante do que Paris ou Berlim. Isso liga com uma coisa super importante aqui também no ecossistema. Em Portugal, das incubadoras portuguesas, Coimbra, Braga, Leiria, Lisboa, Porto estão no ranking das maiores incubadoras. Melhores. Com mais impacto, exatamente. Com mais impacto, não das maiores, porque Exato. a nossa dimensão também de país, naturalmente, que é feita à nossa escala, não é? Mas com mais impacto. A minha pergunta é, isso traz visibilidade internacional a Portugal, nomeadamente a estas regiões, e não é só Lisboa? Sim. Isso tem sido muito importante. Obviamente, há um antes e depois do grande evento
da criação da Web Summit, a visibilidade de Portugal mudou, a realidade não mudou, mudou a visibilidade, e o facto de, como disseste, o IPN, por exemplo, enquanto incubadora, está sempre, nós já fomos considerados a melhor incubadora de base tecnológica, de base universitária do mundo, estamos sempre no top, não é o maior, mas é o melhor em termos de impacto. O impacto mede-se como? Número de startups por habitante, número de alunos envolvidos em atividades, etc, etc. E, portanto, percebe-se que o que nós fazemos a esse nível é muito bem feito e os rankings estão aí para comparar. Agora, não tendo a escala, ou seja, nós não vamos multiplicar ad eterno este modelo. O que é que nós podemos fazer com este bom modelo que temos de ligação entre universidade e empresas? É criar estas vias internacionais. É a partir daí é que Portugal pode sair um pouco da sua dimensão ou das suas fronteiras. A visibilidade nós temos algumas, eu diria, limitações, a questão do aeroporto, ou seja, há muitas limitações estruturais que dá para contornar, mas que podemos investir. A questão das infraestruturas, para mim, é hoje em dia uma limitação. A questão do aeroporto, a questão do ainda comboio. Assim, somos um país pequeno e, portanto, sim, relativamente isso acaba por mitigar aqui um bocado sim, a percepção. Mas na questão das ligações internacionais, ou seja, nós temos de facto ter boas ligações, não só aéreas como terrestres, etc. E isso permitirá que este nosso isolamento, entre aspas, geográfico, não seja tão determinante para a decisão de alguém que quer montar, por exemplo, uma empresa na Europa. O investimento público não se pode substituir a um investimento privado, pode ser um alavancador. Aquilo que nós temos vindo a assistir é que se fala muito de inovação, mas que se investe pouco no risco, e era aquilo que tu dizias, não só do investimento público, mas também no privado. O investimento tem diminuído, houve uma altura de grande investimento em startups, o investimento tem diminuído ligeiramente, mas porquê? Porque o mercado está mais maduro e é preciso investir em setores que sejam, ou mais focado, em setores que sejam essenciais. O que é que aconteceu? Eu presumo que estejas a falar do investimento de capital de risco em startups. Capital de risco. Exatamente. Isso tem a ver também com diferentes planos. Num certo sentido tem a ver com a dinâmica internacional do capital de risco, ou seja, se existem outros ativos ou outras formas de obter rentabilidade no mercado para os próprios fundos, torna-se difícil. Portanto, os próprios empresas de capital de risco têm mais dificuldade em juntar esses fundos para depois investir em startups, e depois também tem a ver com esse tema da consolidação, ou seja, quando nós falamos em grandes deals ou grandes negócios, eles já têm que ter a intervenção de capital estrangeiro, e, portanto, em Portugal, o investimento em startups por via de investidores de capital de risco tem vindo claramente a aumentar, tem sido completamente diferente, temos muito mais operadores e, portanto, isso compara, mais ou menos, se compararmos em décadas, estamos a falar de uma grande evolução, mas depois também está exposto a estas dimensões internacionais, e os próprios operadores de capital de risco português também começam a ter mais, entre aspas, mais apetite por outras empresas, nomeadamente em Espanha ou noutros países aqui na região. E, portanto, tem sido essas dinâmicas, mas há muito mais capital privado a ser colocado nessa dimensão do investimento das startups. Mas isso é diferente do investimento em inovação e investigação. Portanto, nós estamos a falar de dimensões que não são comparáveis. Eu, se for uma empresa consolidada, qual é que é o meu investimento em investigação ou em desenvolvimento de novos produtos? E aí esse investimento não tem nada a ver com o investimento de capital de risco. E, portanto, são dimensões diferentes. Exato. Aí também falas de uma questão importante, que é a ligação das PMEs. Sim. E Portugal, onde 99% das empresas são pequenas e médias empresas, a ligação das PMEs também às startups. E uma ligação que, não havendo, se calhar, em muitos casos, às vezes, capacidade para investir em inovação, e estando as startups, de facto, a correr esse risco e a inovar, serem aliados uns dos outros, permite que, por um lado, estas PMEs possam evoluir mais depressa na tecnologia e até na competitividade no mercado e contribuir para a economia, e, por outro lado, também permite que as startups possam testar os seus produtos mais facilmente com empresas, algumas delas maduras, não é? Não, esse é um fator sempre determinante quando nós pensamos nas cadeias e na adoção. A capacidade
as startups poderem testar e integrar rapidamente em casos de uso concretos é fundamental. E essa é uma oportunidade, eu diria, não, também para as PMEs, mas até para empresas mais maduras e empresas maiores. E nós temos bons exemplos desses em Portugal. Falaste na área da energia, o maior operador de energia de Portugal tem um programa muito ativo de interação com startups, as grandes empresas na área da saúde, na área das telecomunicações, e, portanto, que foi um movimento que, lá está, que nós temos vindo a construir mais intensamente nos últimos 3, 4 anos e que eu penso que cada vez dará mais frutos, mas é uma oportunidade que nós, também, enquanto instituição, muitas vezes levamos às empresas, que é, porque não ter mais programas de inovação aberta, onde os desafios das empresas possam estar disponíveis para que startups resolvam, porque elas vão trazer uma perspectiva diferente, se calhar até a um preço muito mais competitivo do que as soluções de mercado, que essa é uma das grandes vantagens da startup, porque é conseguirem fazer, às vezes, muito com muito pouco, e, portanto, essa dimensão de abertura das empresas nacionais tem sido importante. Há passos, mais podem ter esta atitude. Tu gostarias de ver maior integração? Muito mais integração. Portanto, fica aqui já o apelo, todas as empresas consolidadas que quiserem fazer programas de inovação aberta, o IPN tem vários modelos, portanto, são modelos onde, por exemplo, o desafio pode estar absolutamente no fundo, quase protegido e a interação é uma interação controlada. Pode ser um desafio totalmente aberto em que se abre uma cola para o mundo inteiro. Era aí que eu queria também terminar a nossa entrevista, é precisamente aqui no IPN e em Coimbra, que é perceber de que forma é que esse laboratório, por assim dizer, eu vou-lhe chamar um laboratório. É uma boa expressão. Mas de que forma é que ele atua e de que forma é que, de facto, pode ter essa ação bilateral, não é? Sim, aliás, não é só bilateral, porque a academia aqui depois tem um papel também fundamental, porque são três partes, pelo menos. Esse eu acho que é se calhar a nossa grande vantagem, e o facto de o fazermos já há muito antes, estarmos consolidados e haver muita confiança, que é, de facto, sermos esse ponto focal. E as empresas, quando vêm ter connosco, pode ser como um problema pequenino e que se resolve diretamente com as nossas equipas, ou pode ser um problema mais complexo, onde nós temos que chamar, no fundo, ou a academia, ou startups, ou outras empresas. E, portanto, essa acho que é uma grande vantagem aqui da forma como nós trabalhamos. As empresas vendem. Esse é o trabalho das empresas, não é o nosso trabalho. E quando uma empresa, por exemplo, já está mais madura, nos chega com um desafio, o que nós procuramos fazer é encontrar a melhor solução. E a melhor solução pode ser a que nós vamos oferecer, ou pode ser uma que vamos tentar encontrar neste ecossistema muito ativo de conhecimento da universidade, quer no outro ecossistema muito ativo das startups. E, portanto, esta capacidade de confluir, de procurar soluções alternativas, às vezes as alternativas não são boas, muito bom, avançamos, vem a próxima, e essa capacidade de testar rápido, de pivotar rápido, de rapidamente integrar coisas que estão a ser desenvolvidas no momento, eu acho que é uma vantagem extraordinária, e as empresas que estão a ter sucesso nisso depois conseguem ser empresas líderes mundiais. Temos obviamente o exemplo da Fidzai, mas nós temos empresas hoje a trabalhar em cibersegurança, empresas a trabalhar em muitas áreas que de outra maneira seria-lhes difícil dar este salto e esta escala se não fosse do método colaborativo. Eu acredito bastante que nós, a forma de conseguirmos ganhar escala a partir de um pequeno país é sermos colaborativos e ter esta perspectiva internacional. E com a preocupação de coesão territorial, ou seja, numa corrida pela inovação, sim, de que seja um país no seu conjunto, integrando sim, Coimbra, Braga, Algarve, Faro, Covilhã, Castelo Branco, Aveiro, integrando todos. É essa a perspectiva que tem que existir. Tem que existir. E existe, pergunto eu, se existe. Agora, estás aqui a tocar num ponto bastante sensível. Eu acho que essa é uma solução. Portugal é um país, de facto, que é um país desigual nesse sentido. Nós temos o que são esta realidade litoral de Braga, Setúbal, vamos chamar assim, depois temos uma outra realidade interior. Há bom conhecimento, há excelentes áreas para viver, há excelentes condições fora do que são as grandes cidades e, portanto, essa excessiva concentração eu acho que é prejudicial para o nosso desenvolvimento.
E esta capacidade de irmos buscar e as próprias instituições de ensino se focalizarem em determinados temas faz com que, se eu souber que determinado tema é fortíssimo ali, então eu vou procurar lá esse conhecimento. E, portanto, conseguimos também nós, enquanto país, enquanto ecossistema, trabalhar esta ideia de rede. Nós somos, lá está, como eu disse, totalmente colaborativos e, portanto, se a expertise não está aqui, eu vou procurar o meu vizinho. Sem medo, sem a galinha do vizinho, é a melhor caminho de todo. Eu acho que essa é um passo que está a ser, acho que as instituições de ensino, também as universidades, elas próprias já são colaborativas, mas têm que ser mais e sem receio, porque se todos ganharmos, o conjunto do país ganha. Eu acho que a coesão territorial é um desafio muito grande e que nós não devemos esquecer, porque senão, no fundo, teremos um país a duas velocidades, que sempre foi um tema, e que hoje em dia, com o envelhecimento da população, de facto temos algumas zonas que começam a ficar para trás e só para dar um último exemplo do nosso trabalho, nós temos colaborado com vários municípios, no fundo a ajudar a montar estruturas de incubação, estruturas de apoio local, que sejam adaptadas à realidade local, que tirem vantagem do que são já a ligação com a indústria que tem ali junto a si e, portanto, não deixar, no fundo, que metade do país fique para trás, que isso seria, obviamente, desolador. Não quero acabar a entrevista de uma forma negativa. Eu sou muito positivo em relação a essa possibilidade. Vou fazer uma última pergunta para não ser tão desolador, que é uma perspectiva de futuro. Se tivesses de escolher uma única prioridade para acelerar o crescimento económico português via startups, qual é que seria? Essa pergunta é muito crítica. Uma única prioridade. Vamos lá ver se eu consigo dar aqui uma resposta. É difícil porque nós temos várias áreas tecnológicas neste momento a borbulhar. Esta interface, no fundo, digital-físico, ou seja, dos sistemas, vamos lhes chamar ciberfísicos, é muito importante, porque a capacidade de computação permite que nós cheguemos muito mais longe em algumas áreas, mas depois elas têm que se refletir no que são o nosso dia-a-dia, a produção de alimentos, de maquinaria, etc. Portanto, há aqui uma área que eu gosto bastante, que é esses denominados sistemas ciberfísicos, que é a nossa capacidade de integrar digitalização, computação em tudo o que são mecanismos de automação, a área dos medical devices, e, portanto, eu diria que essa interseção do digital com o físico é muito relevante, e é desde os temas do espaço à produção alimentar e ao controle da agricultura. Portanto, nós estamos a falar, mais uma vez, dos drones, dessa capacidade de nós operarmos pequena robótica, e acho que é uma área que nós temos muita vantagem. Aliás, temos pelo menos dois, mas dos nossos unicórnios, a Sword Health na área da saúde, e temos a Techever na área são exemplos espacial. São exemplos muito interessantes de casos de uso, se calhar não tão óbvios, ou casos de uso difíceis, mas que é possível chegar lá através dessa criação dessas soluções, e, portanto, eu acho que são dois exemplos que refletem bastante bem a integração do conhecimento científico, a integração desta dimensão comercial em oportunidades mundiais. Jorge Pimenta, as conversas são como as cerejas. Eu esqueci até um pouco o meu guião, porque de facto é entusiasmante conversar sobre estes temas e perceber qual é que é a perspectiva, para onde o nosso país caminha, e aquilo que podemos fazer, e aquilo que são o contributo das incubadoras, o contributo da academia, o contributo das startups, das PMEs, tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós falamos. Foi um prazer. Muito obrigado.